Olá, meus amigos! Você está pronto para entrar no maravilhoso mundo da agricultura? O vídeo de hoje trará os momentos mais impressionantes da colheita na agricultura. Todos os anos, bilhões de maçãs são colhidas nos Estados Unidos e existem muitas formas diferentes de colheita. Este é o cenário da colheita da maçã em Washington. A colheita e o manuseio adequados das maçãs representam cerca de metade dos custos de produção da cultura. É por isso que os produtores de maçã estão recorrendo a métodos de colheita mecânica. As máquinas também ajudam a reduzir o risco de apodrecimento das frutas. Também reduz a quantidade de agentes deteriorantes no solo, que podem acompanhar as maçãs até o produto final. A abóbora desempenha um papel importante no cardápio diário dos italianos. Esta fruta é colhida a partir do final de outubro. A província de Mantua, no norte da Itália, é uma das regiões produtoras mais importantes desta fruta colorida. O que há de especial na Itália são os campos de colheita de sementes de abóbora. As sementes de abóbora são frequentemente confundidas com resíduos, mas na Itália são utilizados para consumo direto ou como ingredientes na culinária. Antes da colheita, todas as abóboras do campo são dispostas em linha reta para facilitar a colheita. Os agricultores italianos utilizam maquinaria para maximizar os rendimentos e reduzir o tempo que as frutas maduras passam no solo. A máquina percorre o campo rolando todas as abóboras no corpo da máquina. Depois disso, a abóbora é esmagada para obter as sementes e a polpa é devolvida ao campo. De setembro a meados de novembro na América do Norte, os cranberries atingem seu pico em cor e sabor. É quando os agricultores de Nova Jersey colhem milhões de quilos de cranberries. As máquinas de colheita que atravessam o pântano criam belos cenários como fitas de seda vermelha. Cranberries são uma das poucas frutas nativas da América do Norte. Os agricultores aumentaram a produção plantando-os nestes pântanos. Guindastes de plástico são usados para sugar os cranberries para a máquina. As bagas são então colocadas em uma esteira transportadora para limpeza. Por fim, todos os cranberries recém-colhidos são armazenados em caminhões e transportados para a fábrica. Na escuridão da noite, as colheitadeiras criam um belo cenário nos campos. É um sinal da movimentada temporada de colheita em Indiana, com os agricultores estendendo suas horas de trabalho colhendo à noite. Se colherem tarde, os agricultores podem perder 1 ou 2% da sua produção de trigo todos os dias. Às 21 horas, as colheitadeiras ainda corriam pelos campos para colher todo o trigo antes que a chuva chegasse. As temperaturas noturnas também podem ajudar a prevenir o superaquecimento das máquinas. Ao mesmo tempo, reduz o estresse no solo e nas plantas. O sistema de iluminação proporciona aos operadores boa visibilidade durante operações noturnas. Isto inclui descarregar, transportar e também garantir uma marcha atrás segura do veículo. Todos os anos, a Califórnia produz 80% das amêndoas mundiais e 100% do abastecimento comercial dos Estados Unidos. Os agricultores usam máquinas para acelerar o processo de colheita. A cabeça agitadora mecânica da máquina é fixada no tronco da árvore. A forte agitação faz com que as amêndoas maduras caiam no chão. As amêndoas são deixadas no jardim por cerca de 10 dias para secar completamente. Um scanner então os alinha e um aspirador faz a colheita. É o principal produtor de citrinos da Europa. Em 2024, a produção de citrinos em Espanha atingirá aproximadamente 11.905 milhões de libras. Os agricultores espanhóis aplicam técnicas agrícolas avançadas. Principalmente a máquina com haste de borracha que ajuda a vibrar suavemente, desempenha um papel importante na melhoria da produtividade da colheita. Quando a máquina funciona, os bastões de borracha se movem e fazem vibrar os galhos das árvores para que as laranjas caiam. A borracha macia ajuda a proteger a casca da laranja. Os agricultores ajustarão as máquinas para se adequarem ao amadurecimento das laranjas e não danificarão as árvores. De julho a setembro, as colheitadeiras de tomate no Texas operam de manhã até tarde da noite. Nos horários de pico, os agricultores precisam acelerar para garantir a cadeia de abastecimento. Usando lâminas gigantes, a colheitadeira puxa todo o tomateiro para dentro do corpo da máquina.
O dispositivo de agitação funciona continuamente para separar os tomates dos caules, jogando os caules de volta ao campo. Enquanto isso, os tomates serão empurrados para a esteira transportadora. Essas máquinas também possuem tecnologia de remoção verde. Ele pode remover tomates verdes, tornando a classificação mais rápida. Por volta de setembro, nos campos de beterraba sacarina na Rússia, os agricultores começam a colheita. As máquinas começaram a cortar as folhas da beterraba sacarina. Em seguida, o agricultor utiliza um trator separado para retirar as beterrabas do solo e recolhê-las. Eles são inicialmente limpos para remover impurezas. Em seguida, todas as beterrabas sacarinas são carregadas no caminhão próximo a elas. Para ter o maior teor de açúcar, os agricultores concentram-se na colheita no momento certo. Por isso, utilizam equipamentos de colheita especializados para garantir a qualidade. Durante a alta temporada, as colheitadeiras de beterraba sacarina podem operar 24 horas por dia. Na Rússia, os campos de girassol estão entrando em colheita. De acordo com estatísticas de 2023, a Rússia e a Ucrânia contribuem com cerca de 55% da produção total mundial de girassol. A melhor época para colher girassóis é quando as pétalas começam a secar e cair no chão. A colheita mecânica de girassóis tornou-se o principal método de cultivo em grande escala na Rússia. À medida que a colheitadeira se move, o levantador de haste da máquina pega as cabeças do girassol, cortando-as do caule. Ao mesmo tempo, coloque a flor na câmara de trilha da colheitadeira. As sementes de girassol cairão no recipiente, enquanto o resto da planta do girassol, incluindo caules e folhas, é picado e deixado no campo. Os agricultores espanhóis têm muitas formas interessantes de colher azeitonas. Eles usaram uma máquina para sacudir o tronco da árvore. Além disso, os agricultores também usam árvores para impactar os galhos das árvores e garantir que todas as azeitonas maduras caiam. As colheitadeiras automatizadas movem-se ao longo das fileiras de oliveiras. Exerce força sobre a oliveira com a ajuda de bastões de borracha. Quando as azeitonas caem, uma esteira transportadora está pronta para recolhê-las e transportá-las. Estas máquinas são projetadas com capacidade de descarga independente e contínua, garantindo poucos danos. Sensores instalados na máquina fornecerão informações precisas durante o processo de colheita. Agricultores da Califórnia desenvolveram um modelo de cultivo de morangos em estufas e usaram robôs para colher morangos. O uso de robôs pode substituir um grande número de trabalhadores e abrir caminhos de desenvolvimento para a indústria agrícola. Pode prever o momento ideal para colher um morango maduro. Um braço robótico articulado controla seu conjunto de sensores entre as folhas. O software Vision verifica os dados do sensor para encontrar frutos maduros. O robô pode identificar e classificar morangos em 5 níveis diferentes de maturação através da observação da cor. Cada vez que um morango maduro é encontrado, uma mão robótica de silicone começa a colher, depois torce o morango do caule e o coloca em uma lixeira. Chegamos à colheita do pimentão no meio do verão no Vale Coachella. Depois de colhidos, os pimentões são levados diretamente do campo para a plataforma de colheita, onde os embaladores trabalham embalando os pimentões em caixas. Os agricultores costumam colher pimentões de manhã cedo, quando estão suficientemente úmidos. Eles armazenam o pimentão colhido em um local fresco. Os agricultores não enchem demais o recipiente para que os pimentões não fiquem machucados. Além disso, os agricultores precisam classificar as pimentas por tamanho e cor e remover os frutos danificados para garantir a qualidade da colheita. O verão é a época em que as máquinas de colheita aparecem nos campos de framboesa. Todos os anos, os agricultores de Washington colhem cerca de 70 milhões de libras em 9.700 acres. Esta colheitadeira está equipada com 2 conjuntos de pontas de plástico em ambos os lados. Eles são meticulosamente projetados para vibrar suavemente e as framboesas maduras se separarão do caule, enquanto os frutos verdes ainda grudam bem, aguardando a próxima colheita. Finalmente, os agricultores removerão quaisquer folhas restantes ou frutos verdes.
Isto garante que apenas as melhores framboesas possam continuar a sua viagem. São grandes campos na Califórnia, uma das maiores áreas de cultivo de aipo nos Estados Unidos. A boa coordenação entre os agricultores e as máquinas modernas facilitou a colheita do aipo. O processo de colheita começa de manhã cedo. A equipe de agricultores corta cuidadosamente cada arbusto verde de aipo desde a raiz. Depois de cortados, os feixes de aipo serão rapidamente colocados em grandes colheitadeiras que se movem lentamente em cada fileira. Esses transportadores transportam o aipo até onde os trabalhadores o inspecionam. Eles removem hastes que apresentam sinais de danos ou que não atendem aos padrões. Finalmente, o aipo é colocado em grandes recipientes para ser preparado para a embalagem. Chegamos à época da colheita das uvas em Veneza, Itália. Os agricultores tentam colher todas as uvas antes que estraguem. A colheita manual é uma técnica que exige muito trabalho. Trabalhadores qualificados podem avaliar visualmente cada cacho de uvas, garantindo que apenas as melhores uvas sejam selecionadas. Este processo cria uma característica especial na vinificação de Valpolicella. A colheita das uvas começa depois da meia-noite, quando as temperaturas são mais frias. Isso ajuda a preservar a acidez natural das uvas e realça o sabor. Os agricultores também gostam de colher à noite porque o clima é mais fresco e recebem mais pelo trabalho noturno. Os vastos campos de alcachofras em Castroville, Texas, estendem-se com grupos de agricultores colhendo com entusiasmo, criando uma imagem vívida da estação. Cada agricultor está equipado com uma lâmina de corte manual. Após a colheita, cada flor de alcachofra é habilmente jogada em uma cesta usada nas costas. Isso requer habilidade e sensibilidade para não danificar as flores. Quando os cestos estiverem cheios, os agricultores deslocar-se-ão para o ponto de encontro certo no campo, onde as alcachofras são cuidadosamente arrumadas para serem embaladas. Você já viu essa cena antes? Esta é uma característica típica das plantações comerciais de banana nos países asiáticos, um sistema de cabos. Os agricultores utilizam-nos para transportar bananas dos campos para os locais de processamento. Cada cacho de bananas pode pesar de 65 a 110 quilos, então uma equipe de colheita precisa de pelo menos 2 pessoas para apoiar umas às outras. Assim que um agricultor corta um cacho de bananas, a outra pessoa segura o cacho para que não seja esmagado. Em seguida, os agricultores usam corda para fixar as bananas no cabo. A utilização deste sistema de transporte torna o processo de colheita para os agricultores fácil e, ao mesmo tempo, muito impressionante. Você sabia que operações de manejo pós-colheita fora do padrão podem danificar os produtos agrícolas e até gerar perdas para toda a colheita? Este é um problema comum para os agricultores que cultivam manga, uma fruta perecível. Após a colheita, os agricultores viram as frutas de cabeça para baixo para remover o látex. Cerca de 30 minutos a 1 hora, o fenômeno de gotejamento cessa. A remoção do látex ajuda a evitar danos à casca da manga, permitindo que ela seja vendida por um preço mais elevado. Todos os anos, mais de 60 milhões de toneladas de manga são produzidas em todo o mundo, tornando-a uma das frutas tropicais mais populares. A Índia é produtora de metade da produção global total de manga, cerca de 24,7 milhões de toneladas por ano. Embora existam muitas fazendas onde as mangas são cultivadas e colhidas, muito poucas mangas na Índia são distribuídas para o mercado mundial, porque a quantidade de mangas só é suficiente para atender às necessidades de consumo interno. A Indonésia e a China também estão entre os principais países produtores de manga do mundo. A manga é uma árvore de vida longa, proporcionando aos agricultores uma fonte de rendimento sustentável durante um longo período de tempo. Uma vez estabelecidos, pomares de manga bem conservados podem continuar a produzir frutos de alta qualidade durante muitos anos. O cultivo da manga pode ser um empreendimento lucrativo, mas como qualquer negócio agrícola, o cultivo da manga apresenta seus próprios desafios.
Os agricultores comerciais de manga devem adotar estratégias de gestão de pragas, utilizando o controle biológico e o uso de pesticidas. As mangueiras começam a dar frutos a partir do 6º ano de vida. O rendimento médio de um pomar de manga pode variar de 3 a 9 toneladas por acre, com 400 a 600 frutos por árvore. A colheita da manga é feita quando o fruto atinge o tamanho e a cor adequados ao mercado consumidor. Ao mesmo tempo, isso deve ser feito com cuidado para evitar machucar o produto. A manga é uma fruta que depende do seu período de crescimento. Isto significa que, uma vez maduros, amadurecerão ainda mais após a colheita. As mangas geralmente são colhidas ainda verdes e duras, para que possam chegar a mercados distantes. Por outro lado, devem estar suficientemente desenvolvidos para amadurecer e atingir a qualidade ideal. Portanto, determinar o momento certo para a colheita é importante para a comercialização das mangas. A melhor época para colher mangas é de manhã cedo ou tarde da noite, quando as temperaturas são mais amenas e a fruta é menos suscetível a danos. Os agricultores colhem com uma vara equipada com uma rede para evitar que os frutos caiam e se danifiquem. Os agricultores deixam os talos dos frutos, ajudando a conservá-los por mais tempo. A altura das mangueiras varia de 30 a 40 pés, dificultando a colheita. Os agricultores usam elevadores ou equipamentos para ajudar a colher os frutos das copas das árvores. Em grandes fazendas de manga, uma equipe de colheita de manga geralmente consiste de 10 a 20 pessoas. Um grupo colhe e outro separa as mangas no local. Toda a equipe trabalha em conjunto para garantir que as mangas sejam colhidas de forma rápida e eficiente, mantendo a alta qualidade do produto. Os agricultores enfrentam frequentemente uma situação em que os preços da manga são baixos durante a época alta. Para minimizar os riscos de mercado, os agricultores devem diversificar os canais de vendas e transformar mangas em produtos de valor acrescentado. Após a colheita, os agricultores colocarão todas as mangas em caminhões para transportar as frutas até o frigorífico. Na fábrica, as mangas são resfriadas para retirar o calor do campo e reduzir a temperatura ao nível desejado, ajudando a aumentar a vida útil da manga. A classificação é feita usando várias ferramentas, como uma máquina de classificação de manga. As máquinas selecionarão a fruta medindo o tamanho, e um colorímetro medirá o nível de maturação da manga. O acondicionamento e o transporte das mangas são etapas importantes, exigindo um manuseio cuidadoso para não danificar a fruta, reduzindo seu valor de mercado. Armazenadas em temperaturas entre 9 e 10 graus Celsius, as mangas podem manter sua qualidade por 21 dias. As mangas são uma rica fonte de vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras. Esta fruta potencial está a ser amplamente exportada para o mercado internacional, criando oportunidades para os agricultores explorarem o comércio global. Com sabor adocicado, aroma único e cor marcante, os copos de suco de manga trazem uma experiência maravilhosa. Vamos ao processo de produção do suco de manga na fábrica. Os rolos são acionados por correntes de movimento horizontal, movendo as mangas para frente e girando-as ao mesmo tempo. Durante esse processo, os colaboradores podem observar de todos os ângulos e selecionar frutos insatisfatórios. Em seguida, as mangas passam por uma lavadora de frutas estilo surf. Sob a bomba d'água de alta pressão, a fruta rola e é lavada. Em seguida, seguem o fluxo de água para realizar o próximo processo. Os trabalhadores colocam a manga em água fervente por 3 a 5 minutos para estabilizar a cor e melhorar o sabor. Dessa forma, o fabricante pode evitar a oxidação e o escurecimento da manga, além de amolecer a polpa da manga para facilitar o esmagamento e a extração do suco. Uma máquina especializada de processamento de suco de manga pode remover completamente o caroço e a casca da manga, minimizando a quantidade de perda de polpa da fruta. A capacidade de produção varia de 5 a 20 toneladas hora. A esterilização é uma etapa necessária para garantir a vida útil do suco de manga. Pode eliminar bactérias, leveduras e inibir a atividade enzimática no suco de frutas.
Em seguida, o suco é aquecido de 85°C a 95°C antes de ser embalado. Processo de envase do suco de manga de acordo com quantidades pré-estabelecidas. Esta é uma etapa necessária para a produção em massa de suco de manga. As máquinas podem realizar transporte, inclinação e enchimento de garrafas automaticamente. Por fim, as garrafas de suco são rotuladas e prontas para distribuição ao mercado. A manga seca é um lanche popular e nutritivo, apreciado por pessoas de todo o mundo. Você já se perguntou como esses deliciosos pratos são feitos em uma fábrica? O processo de produção de mangas secas começa com a seleção cuidadosa de mangas perfeitamente maduras para garantir o melhor sabor e doçura. Depois de colhidas as mangas, elas são lavadas para retirar sujeiras e impurezas. Os trabalhadores começaram a descascar. Esta etapa é essencial para garantir textura e aparência uniformes no produto final. As mangas são cortadas em pedaços iguais. A espessura das fatias pode variar dependendo do produto final. Fatias de manga são colocadas em secadores especializados. Essas máquinas removem a umidade das mangas, mas mantêm seu sabor e valor nutricional. O processo de secagem pode levar de várias horas a vários dias. Os trabalhadores da fábrica monitoram continuamente fatores como temperatura, umidade e condição das fatias de manga para garantir que atendam aos padrões desejados. Depois de retirados da secadora e deixados esfriar. O resfriamento ajuda a evitar a entrada de umidade, garantindo uma vida útil mais longa para mangas secas. Por fim, as fatias de mangas secas são cuidadosamente embaladas em caixas ou sacos lacrados para preservar o frescor e o sabor. Além disso, a manga também se combina com outros ingredientes para criar pratos únicos. Você já gostou de arroz pegajoso de manga? Está sempre no topo dos pratos de manga mais deliciosos do mundo. O prato é feito com arroz cozido no vapor. O arroz pegajoso é servido com fatias de manga fresca e regado com leite de coco doce. As mangas maduras têm uma doçura natural, proporcionando um ótimo equilíbrio com o arroz pegajoso. Esta sobremesa simples é extremamente popular e pode ser encontrada em quase todos os restaurantes da Tailândia.